Olá, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai ter que ficar esses 10 dias aí em casa, certo? Mas a gente não vai parar de estudar, não. Todos os dias a tia Geisa vai mandar as atividades, tá certo? Para que vocês possam acompanhar, tá certo? Então, vamos estudar, tá bom? E hoje vocês vão receber esse TD aqui, essa atividade nessa folhinha, que já está disponível aqui na escola. O papai ou a mamãe já pode vir pegar, tá certo? E hoje nós vamos fazer um TD de português, uma tarefa de português, tá bom? Vamos revisar alguns conteúdos para que a gente possa aprimorar ainda mais os nossos conhecimentos, aprender ainda mais, tá certo? Bom, nós vamos trabalhar no nosso TD conteúdos que nós já estudamos e nós vamos revisar esses conteúdos, tá certo? Se você acompanhar aí na sua folhinha, que você tá com ela, você pode observar que na primeira questão nós temos um texto. Você vai fazer a leitura desse texto e logo abaixo vai fazer a interpretação do texto. São perguntas relacionadas ao texto. Você precisa ler o texto para poder fazer a interpretação, tá certo? Entenderam? Na questão 3, nós vamos ver também mais interpretação do texto, tá bom? E na 4 nós temos aí a separação silábica. Você lembra? Você lê a palavra e vai separando as sílabas, tá certo? Nós trabalhamos muito isso em sala, vai ser muito fácil fazer, tá bom? Vamos também trabalhar hoje sinônimos e antônimos, certo? Vocês lembram o que é antônimo, o que é sinônimo? A tia Geisa vai explicar agora cada um para vocês e vou dar exemplos, tá certo? Os sinônimos, gente, elas são palavras que têm significados parecidos. É como se fosse a mesma coisa, certo? Como assim, tia Geisa? Quando eu falo assim, ó, valente, certo? É a mesma coisa de que corajoso. Eu posso substituir a palavra valente por corajoso, porque ela quer dizer, ela tem o mesmo sentido, o mesmo significado. Achar, encontrar. Eu achei, eu encontrei, é a mesma coisa. Simples, fácil. Deu para entender mais ou menos? Bonito, lindo. Então são palavras diferentes, ó. Corajoso e valente são duas palavras, elas são diferentes, mas elas têm o mesmo sentido, o mesmo significado, quer dizer a mesma coisa, tá certo? Agora vamos aqui nos antônimos, ó. São palavras que têm significado contrário. Ah, ela já é bem diferente do sinônimo, tá certo? Ó, como por exemplo, feio, bonito, gordo, magro, alto, baixo, muito, pouco. No antônimo, é o contrário da palavra, é o contrário. Já no sinônimo, são palavras diferentes, mas que querem dizer a mesma coisa, têm o mesmo sentido. Deu para aprender um pouquinho? Então, na questão 5 e na questão 6, vocês vão trabalhar os sinônimos e os antônimos, tá certo? Lá na outra folhinha também temos mais atividades no outro lado, certo? Vocês vão formar palavras com ga, có, gu, cá, gó e cu, que são sílabas que têm sons muito parecidos, tá certo? Vocês podem pesquisar palavras nos dicionários, nos livros, em revistas, certo? Vocês podem estar fazendo essa pesquisa e colocando as palavrinhas, tá certo? No mínimo umas 3 palavras para cada sílaba, tá bom? Tudo bem? Dando continuidade à nossa atividade aí do TD, eu quero que você observe agora, nós vamos trabalhar aí a nossa questão 9, né? Que ele tá falando lá, ó, complete com G ou J. Gente, é muito comum a gente se confundir nessa questão da escrita do G e do J, pois algumas sílabas, elas são muito parecidas, têm um som muito parecido, tá certo? Ó, nós vamos escrever G ou J, né? Tem que fazer a leitura da palavra para escutar o som da sílaba, para que a gente possa escrever corretamente, certo? Eu coloquei até aqui para que vocês pudessem ver, ó, G, Gi e o já. É muito parecido, é como se fosse tudo a mesma coisa, a mesma sílaba, mas na verdade a escrita é um pouco diferente. Por exemplo, nós temos aqui alguns exemplos que a tia Geisa colocou, tanto palavras com J como palavras com G. Janela, gilete, girafa, caju, tem aqui também jarra, relógio, geladeira, gelo, jiboia, outras aqui, ó,
jujuba, joelho, girassol, jabuti. Então, essas palavras tanto são escritas com J, algumas, se você observar aqui, ó, nós temos janela com J, nós temos aqui girafa, G, né? Girafa, girassol, ó, girafa e jiboia. Os sons são muito parecidos, né? Ó, jiboia, girafa, mas a escrita é diferente, né? Uma é com G e a outra é com J. Então, é comum que a gente se confunda, sim, mas aí você vai trabalhando a leitura, a escrita das palavras e aí você vai aprendendo quais são escritas com G e quais são escritas com J, tá certo? E na 10ª questão aí, na nossa última questão do nosso TD, tem aí algumas ilustrações que vocês vão escrever as palavrinhas, tá certo? Palavrinhas com as, es, is, os, us, tá certo? E aí vão descobrir o nome castelo, espiga, né? Tem muito mais, pescaria, espada, cesta. E aí você vai descobrindo o nome dos desenhos e vai formando as palavras, tá certo? Bom, por hoje é só. Essa é a nossa aula de hoje. Segunda-feira tem muito mais. Façam as atividades direitinho, tá bom? Tchau, meus amores!